Oi. Não vou fazer isso. Isso é loucura. Não! Já chega disso! Se tivesse uma arca, teria lugar para todos eles. Por que o senhor está fazendo isso comigo? Por quê? Não é hora ainda. Podem ir. Não. Podem ir. Então o senhor é ele mesmo, né? Quer mais provas? Eu não faço a coluna de sal há algum tempo. Não, tudo bem, eu acredito no senhor. É que eu não entendo por que o senhor escolheu a mim. Você quer mudar o mundo, filho. E eu também. Mas peraí, mas pra que uma arca? Serviria no caso de um dilúvio. Não faria isso de novo. Não faria. Ou faria? Digamos que o que eu fizer, farei porque amo você. Construa a arca. Vai ser assim. Você constrói e eu encho. E se alguém perguntar, diga que haverá um dilúvio. Tá bom. Tá. E o que eu faço? Eu pego a madeira e aí eu... Ai, olha só, onde? Tá vendo ele? Eu não vejo. Interessante, né? Pode ligar as luzes, por favor. Deus usou uma série de sequências ali no filme para chamar a atenção daquele homem, para que ele entendesse o propósito e a missão que ele tinha naquela localidade. O filme é muito bom, vale a pena. Você que não assistiu ainda, assista e veja todo o desenrolar e o que aconteceu no final, que é muito legal. Mas como Deus fala? Como Deus está falando e como Ele tem falado conosco? Existem algumas alternativas mais comuns que Deus usa. E eu coloquei uma ordem ali, onde você vai poder completar. A primeira e mais óbvia é que Deus fala através da Bíblia. A Bíblia é a carta de Deus para o ser humano, é a carta de amor para o homem. A Bíblia é a revelação do seu propósito, daquilo que Ele idealiza para você. É o manual de instruções do Criador, do fabricante. E muitas pessoas falam assim: Deus não fala comigo. Eu creio que se você ler a Bíblia com o coração aberto e desejoso de entender o propósito de Deus, Ele vai falar com você. A intenção mais clara de Deus se revelar ao homem, ela está nas suas mãos aí. E quando você abre essa palavra, quando você abre a Bíblia com a intenção de dizer: Deus fala comigo, Ele vai falar com você. Você vai ter essa consciência. O propósito dela é esse. Em 2 Timóteo 3,16: porque toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A maioria dos nossos dilemas, a maioria dos nossos problemas, das nossas decisões, elas podem ser resolvidas consultando a palavra de Deus. As decisões mais sábias são aquelas embasadas na palavra. As decisões mais coerentes são aquelas onde eu recorro ao princípio divino. E eu posso ter a minha vida aperfeiçoada, posso ter a minha vida transformada, posso ter a minha vida impactada por Deus, ao dar a Ele a liberdade de falar comigo pela sua palavra. Essa é uma palavra que ela é inspirada por Deus. O que significa algo inspirado por Deus? Essa palavra usada aqui, ela significa algo que foi soprado por Deus. Você tem na sua mão uma parte do sopro de Deus, uma parte daquilo que Ele tinha como desejo no seu coração. Ele soprou e inspirou pessoas a transcreverem isso. E você tem isso nas suas mãos. Por isso que Ele é poderosa. Essa inspiração que faz da Bíblia um livro diferente dos outros. É esse poder, esse sopro de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, que Ele vai usar para falar com você. Estava conversando com o Cícero essa semana, ele compartilhando comigo uma situação que ele estava vivendo no escritório. E ele disse que, enquanto orava, Deus trouxe a ele uma passagem das Escrituras. E eu creio que é Deus falando. Deus age assim. Da mesma forma que ele, 6,14 em vários lugares, ele direcionava o pensamento daquele homem, a atenção dele para uma referência da palavra, Deus vai fazer isso com você também. Então, enquanto você estiver orando, adorando, na presença de Deus, conversando com alguém, uma referência bíblica vier à sua mente, não ignore isso. Deus está querendo direcionar algo na sua vida naquele instante. E além da palavra, Ele usa pessoas. Deus fala através de pessoas. Pessoas capacitadas por Ele. Pessoas que são instrumentos dEle.
Em Tessalonicenses 2,13, fala assim: quando estivemos aí, Paulo falando, anunciando a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não a aceitaram como uma mensagem de criaturas humanas, mas como uma mensagem de Deus. Ele fala assim: quando eu estive entre vocês, eu entreguei uma mensagem. Vocês reconheceram que essa mensagem era de Deus, não uma mensagem de criaturas humanas. Por que isso faz toda a diferença? Por que faz diferença você acreditar naquilo que nós pregamos aqui e não acreditar? Porque quando você acredita que algo que é entregue aqui a você é da parte de Deus, você crê, você aplica a sua fé naquilo, se apropria, e Deus tem a liberdade de agir na sua vida. Deus usa pessoas, da mesma maneira que Paulo foi até aquele local, até aquela igreja de Tessalônica, e compartilhou a mensagem da parte de Deus. Eles reconheceram que essa mensagem era algo vindo de Deus, eles foram abençoados, transformados e edificados. Quando você discerne uma pessoa de Deus, você crê na palavra que ela está entregando, você ouve a voz de Deus por meio de outras pessoas. Isso vem por uma conversa, isso vem por uma profecia, que é uma palavra específica de Deus, direto para aquela pessoa, de forma clara. Profecias não são genéricas, nem muito subjetivas, elas são diretas e claras. Os profetas do Antigo Testamento, eles iam na pessoa: fulano, Deus quer isso, isso e isso para ti. E através do ensino. A profecia perfeita é a Bíblia. E quando nós nos permitimos aprender e ouvir aquilo que ela está falando por meio de alguém que estudou, está explicando, explanando, você está ouvindo a voz de Deus por meio de outras pessoas também. Isso vai fortalecer e edificar a sua vida. Mas o que mais? Deus fala através de impressões. Esse é um meio muito comum de Deus se comunicar comigo. O que são impressões? Impressões é um pensamento formado na sua mente que não foi criado por você. Você tem uma intuição. Você tem um pensamento que brota na sua mente de forma clara. Você sabe que Deus está falando com você. Sabe aquela intuição? Sabe aquela ideia? Aquela inspiração momentânea que você tem para alguma coisa? A impressão ela é muito similar a isso. Pois em determinado momento, você está caminhando, está lavando a louça, você está em casa, está brincando com seus filhos, assistindo alguma coisa, e de repente vem aquele pensamento que fica latejando na sua mente. Aquilo fica falando, e você pode parar naquele instante e considerar aquele pensamento. Se ele é um pensamento que traz edificação, se ele é um pensamento que não é contrário às Escrituras, possivelmente Deus está falando com você. A voz interior do Espírito, ela se manifesta por meio da impressão. Quando falamos, Deus está nos falando, geralmente é com base nesse princípio de revelação. Não é que nós estamos ouvindo uma voz audível, que tem alguém aqui sussurrando no meu ouvido, embora isso possa acontecer, mas na própria Bíblia isso é raro. E o mais comum é a voz interior do Espírito Santo falando com você por meio das impressões da sua mente. E quanto mais você se permite ouvir essa voz, mais ela vai falando com você. A oração, ela é o caminho que nos ajuda a sintonizar isso. Quanto mais estamos na presença de Deus, buscando na palavra, orando, nós vamos ficando mais sensíveis a essa impressão. E nós conseguimos confiar ainda mais nas outras vezes em que ela aparece. Então você vai ter nome de pessoas que vão vir à sua mente. Você vai estar ali diante de um contrato a fechar ou não fechar. E de repente uma voz interior, a voz do Espírito Santo vai dizer: não vai por aí. O Espírito Santo vai falar com você para várias e várias situações. Em João 14:26, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. O Espírito Santo, ele vai fazer você lembrar. Como você lembra de algo? Sabe aquela lembrança repentina? Você está ali querendo saber de alguma coisa, de repente você se lembra. É mais ou menos esse sentimento, essa forma que a impressão atua. E nós, como povo de Deus, temos que estar alertas, pois o Espírito Santo está onde? Fora ou dentro de você? Onde? Dentro. A voz que você vai ouvir dele vai vir de fora ou de dentro? De dentro.
Espírito Santo está dentro de você e a voz que você ouve é uma voz interna, uma voz do Espírito dentro de você. Você também escuta a voz de Deus através das circunstâncias. Você começa a ver o desencadear de circunstâncias, de coincidências, coisas que vão acontecendo, que vão chamando a sua atenção. Ali no caso do rapaz do filme, aparecia aquele mesmo número de forma coincidente várias vezes. Era algo assim que ele não controlava, aquilo ia aparecendo. Ele acordava, que horas era? 6h14. Ele foi ver o endereço lá que entregaram para ele, 614. O ramal da moça, 614. As placas do carro, 614. Então várias coincidências foram contribuindo para corroborar em algo que Deus estava indicando. Não despreze as coincidências. Não despreze as circunstâncias. Não despreze coisas que muitas pessoas te falam, coisas parecidas. Muitas pessoas chegam diante de você e falam: olha, acho que se você investisse a sua vida nessa área aqui, você se daria muito bem. Depois uma outra pessoa que nunca te viu na vida, ela vai reconhecer aquela mesma virtude, aquele mesmo ponto forte. E vai falar a mesma coisa que a outra pessoa falou. Coincidências vão aparecendo, circunstâncias vão se arranjando, as coisas vão sendo movidas por Deus. Esteja atento. Também Deus fala através do natural. Natural são coisas comuns. Eu sonho toda noite. Acredito que você também. Sonhos que não tem nem pé nem cabeça. Algumas vezes são cinzas, outras vezes são coloridos. Mas algumas vezes, quando eu acordo, eu tenho a impressão de que aquele sonho, que acontece toda noite, naquele dia, eu devo dar uma atenção maior. Eu devo pensar no significado que ele pode ter. A palavra de Deus fala em Jó 33:15, de noite na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonhos. É uma coisa natural. Todos sonhamos. Aquele sonho que mistura várias coisas que aconteceram durante o seu dia. Mas Deus pode escolher um determinado momento para pegar aquele meio natural e falar com você. Você pode ficar atento. Deus falou com faraós, Deus falou com José, Deus falou com várias pessoas por meio do sonho. Ele pode falar com você também. Eu não estou dizendo para você anotar todos os sonhos que você tem todos os dias, achar que Deus está falando contigo toda hora. Porque tem pessoas que levam isso a outro extremo. Elas acordam e já querem saber o que aquele sonho significa, todos os dias. Recorrem a dicionários de símbolos e coisas místicas. Mas eu creio que esporadicamente, uma impressão de Deus vai confirmar que aquele sonho que você teve na noite anterior, você deve considerar alguma coisa. Nem tudo, mas alguma coisa você deve considerar, talvez compartilhar com alguém, que vai trazer para você uma luz, uma sabedoria sobre aquela situação. E Deus também fala através do sobrenatural. Não é tão comum. Se fosse comum ia ser natural, corriqueiro. Mas ele também fala. Você pode ser visitado por um anjo. Você pode ter uma visão aberta. O que é isso? Você vê o que acontece aqui no mundo espiritual. Você pode ter uma visão do que Satanás está fazendo em determinada situação. Você pode ser levado em espírito à presença de Deus. Então existem meios sobrenaturais que Deus fala, mas eles são raros, exclusivos, específicos e visam algo muito importante. Então aquela pessoa que fala para você que todo dia um anjo bate lá na janela dela, entra lá e bate um papo, cuidado. Pois são raros os momentos onde isso acontece. Ele acontece. Na minha vida só 2 vezes eu tive uma visão aberta do mundo espiritual. Em 20 anos de vida cristã. Então é algo que acontece, mas é muito raro. Então você pode estar aberto a isso. E quando acontecer, peça o discernimento da sua liderança, peça o discernimento do seu líder, do seu discipulador, pois também a mesma fonte divina que pode dar isso a você, pode ter uma fonte maligna que vai tentar induzir você por algum caminho. A palavra de Deus fala assim em Jó 33, 15 e 16. De noite na cama, quando dormimos, um sono profundo, ele fala por meio de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Isso envolve a voz audível. Uma voz, assim como você está escutando a minha voz, você ouve uma
voz assim no seu ouvido. Elas também são muito raras e específicas. E Deus fala através da dor. Eu creio que Deus prefere falar por todos os outros tipos de forma antes de chegar na dor. Eu creio que primeiro Ele faz você lembrar de uma passagem das Escrituras. Depois Ele envia alguém para falar com você. Depois você sonha com alguma coisa. Depois você começa a perceber nas circunstâncias algo direcionando você. E se mesmo depois de todas as formas de comunicação, você ainda se mantiver ali, fora da frequência, não sintonizado com Deus, Ele vai usar um megafone chamado dor, sofrimento, para que nós possamos parar naquele instante e dizer: Deus, o que está acontecendo? Fala comigo. Eu creio que é um dos últimos recursos que Deus usa. Pois Deus não quer o sofrimento, Deus não quer que o ser humano que foi criado por Ele viva uma vida de dor, de sofrimento, mas Ele permite que isso aconteça, porque nós quebramos alguns princípios, ou ignoramos algumas coisas que Ele tem tentado falar ao longo do tempo conosco. Provérbios 20:30 fala assim: algumas vezes é necessário uma experiência dolorosa para fazermos mudar nossa maneira de ser e fazer as coisas. Então fique atento ao que Deus está falando, para que Ele não precise quebrar a sua vida e refazê-la, para que você ouça o que Ele está falando. Ele tem tentado falar com algumas pessoas aqui ao longo dos anos, e alguns estão ali com o coração endurecido. Se isso continuar assim, Ele vai vir por meio da dor quebrantar a sua vida, para que você possa dar realmente atenção a Ele. Então, antes que isso aconteça, abra seus ouvidos. Mas como ouvir o que Ele tem falado? Como podemos nos preparar para essa voz? Para isso que está disponível aqui no nosso meio. Deus está falando. Lucas capítulo 8, versículo 4 a 15, a parábola do semeador fala assim: uma grande multidão vinda de várias cidades veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, Ele contou essa parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos pássaros. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Os discípulos de Jesus perguntaram o que Ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. Quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos. Tem 4 posturas diferentes nesse texto, sobre como você recebe a voz de Deus. A mensagem de Deus é a sua voz, é aquilo que Ele tem falado. A mensagem de Deus é aquilo que Ele está tentando comunicar a você. E a primeira coisa que podemos aprender é que você deve cultivar uma mente aberta para aquilo que Deus está falando. A primeira semente foi jogada à beira do caminho. E ela não conseguia penetrar na terra. O que era essa beira do caminho? Havia uns caminhos lá em Jerusalém, onde as pessoas passavam, não eram estradas, eram caminhos, onde geralmente só cabia uma pessoa, 2 no máximo, era uma trilha. As pessoas caminhavam por aquele lugar, e pelo fluxo de pessoas,
o chão ele ficava endurecido. De tantas pessoas passarem por ali, um pequeno trilho, um pequeno caminho, o chão ia ficando duro. E a parábola fala que sementes caíram na beira daquele caminho, um caminho duro, onde não era possível penetrar aquela semente. Pessoas que não têm a mente aberta, têm a mente fechada, da mesma forma que esse caminho era endurecido, que a semente não entrava. Existem pessoas que pela sua mente fechada, pelo seu coração endurecido, não conseguem receber a palavra de Deus, ela não penetra no seu coração. A semente é lançada, a voz de Deus é manifesta, mas só que aquilo não acha lugar. Ela não penetra ali. Ela não vai para a terra e não produz fruto. Então deixa a sua mente aberta. Abra a sua mente. Mas existem coisas que fazem com que a nossa mente fique fechada. A primeira coisa que deixa a nossa mente fechada é o nosso orgulho. O orgulho de dizer, olha, nessa situação, acho que o que eu penso é o certo, é o suficiente, não preciso recorrer a Deus, então eu vou tomar a decisão. Muitas vezes não ouvimos a voz de Deus porque a gente se considera os detentores da verdade naquela questão, e o nosso orgulho nos impede, nos bloqueia, nos fecha o coração, a mente, o espírito, para receber a semente da palavra de Deus. O segundo é o medo. Algumas pessoas com uma visão errada de quem Deus é, têm medo daquilo que Deus pode falar. Porque as pessoas pensam assim, nossa, a vontade de Deus não vai ser igual à minha vontade. Se eu deixar que Deus fale comigo, se eu deixar que essa semente entre no meu coração, na minha mente, talvez eu não goste. Eu tenho medo daquilo que Deus vai querer que eu faça. A mesma história do filme. Ele não queria entender ali a situação, porque aquilo ia atrapalhar os planos que ele tinha naquele momento como deputado. Mas depois ele vê que aquilo ali é muito melhor. E esse medo que temos de achar que a vontade de Deus é pior do que a nossa vontade, nos bloqueia. Mas saiba que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aquilo que Ele fala é bom, perfeito e agradável. Você não precisa ter medo de ouvir a voz de Deus e colocar diante de Deus o que você está passando e de ouvir aquilo que Ele vai falar. E terceiro, o que nos bloqueia, o que fecha a nossa mente é o ressentimento. Existem pessoas ressentidas com Deus. Deus falou, a pessoa não ouviu, Ele permitiu que a dor viesse. Em vez da pessoa dar atenção àquilo que Deus está falando, ela fica ressentida com Deus. Deus, por que o Senhor deixou que isso acontecesse? E a pessoa fica magoada com Deus. Deus, mas eu não concordo com essa situação. Então a pessoa se bloqueia, se fecha e não quer mais ouvir nada sobre o que Deus tem a dizer. Então, mantenha a sua mente aberta, livrando-se do orgulho, do medo, do ressentimento, e Deus vai falar com você. O que mais aprendemos? Que devemos encontrar tempo para ouvir. Aquela segunda semente caiu num solo pedregoso. E quando nós pensamos num solo pedregoso, vem a ideia de várias pedras e a semente caindo no meio das pedras. Mas quando fala de um solo pedregoso, é porque naquela região, muitos lugares haviam rochas abaixo da superfície e ficava uma grande rocha e por cima dessa rocha uma pequena camada de solo, uma pequena camada de terra. E esse lugar era superficial. A semente caía, aprofundava ali uns 5, 10 centímetros e aquilo não era suficiente para ela se aprofundar, para ela criar raízes. Então ela crescia com aquela raiz fraquinha, curtinha, e vinha o sol com seu calor e ela morria. Isso fala de superficialidade. Era um solo superficial, não tinha profundidade. E muitas vezes nós somos assim com a palavra de Deus, com a voz de Deus. Nós queremos ouvir a Deus, mas dedicamos pouco tempo. Uma camadinha pequenininha. Ah, Deus pode falar. Fala aí, eu estou na correria, pode falar que eu estou ouvindo. E a atenção é superficial. Não é um momento aprofundado. Não é um momento dedicado de dizer, Deus fala comigo. Ele quer falar com você.
Mas Ele quer que você aprofunde um pouco mais o solo do seu coração, para que a palavra verdadeira dele crie raízes em você. Ele não quer um tempo superficial. Ele não quer um tempo corrido. Devemos entregar a Deus o dízimo daquilo que Ele nos coloca à disposição. Reconhecemos isso nas finanças. Mas será que reconhecemos isso com o nosso tempo? Tempo é o quê? Tempo é dinheiro. Tempo é um recurso valioso, oferecido por Deus a todos de forma igual. Será que estamos oferecendo a Deus a primícia do nosso tempo, o dízimo do nosso tempo, para passar na presença dEle, buscando a Ele, de forma não superficial, mas aprofundada, para que a palavra de Deus encontre um solo fértil e bom e se aprofunde em nós? C. Elimine todas as distrações. O terceiro solo é um solo cheio de espinhos. E Jesus falou que aqueles espinhos representavam as preocupações da vida, o desejo de enriquecer e os prazeres colocados à disposição das pessoas. Então as pessoas estão tão distraídas, estão tão ocupadas, estão tão envolvidas com conta para pagar, com creche do filho, com o carro que precisa mandar lavar, que elas começam a se preocupar com tudo, se distraem, e a voz de Deus que está sendo falada, que está sendo manifesta naquele momento, não encontra uma antena receptível ali para ouvir. Tem pessoas tão envolvidas em enriquecer. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer concurso, eu tenho que dedicar a minha vida para que eu tenha um bom salário, para que eu tenha um bom emprego, para dar uma vida digna para a minha família. Está certo? Mas a palavra fala que pessoas que vivem só assim, só com essa ênfase, só com esse desejo, elas estão vivendo em meio a espinhos. Esses espinhos, uma hora ou outra, vai sufocar você. As preocupações podem sufocar você, a ganância pode sufocar você. E até quando as coisas estão bem, ali, os dois primeiros são coisas difíceis, preocupações, necessidade de adquirir coisas, você tem que lutar, batalhar, mas também os prazeres. Quando você já alcançou o sucesso que você queria, quando você já está naquela posição, ou a sua vida está um pouco mais confortável, os próprios prazeres, as próprias bênçãos à sua disposição, acabam distraindo você daquele momento com Deus. Então você batalhou, você ralou, você lutou, você conquistou aquilo que você desejava, mas só que agora, em vez de desfrutar a presença de Deus, louvando e agradecendo por aquilo que Ele falou, por aquilo que Ele fez, você vai usufruir dos bens que Ele te deu. E vai se distrair com aquilo agora. Não são mais as preocupações, não é mais a necessidade de trabalho, agora é os bens e os prazeres que tem à sua disposição. E nós corremos esse risco de sermos sufocados. E espinho é uma coisa que tu não planta, ele dá sozinho. O espinho ele vem para atrapalhar. E com certeza, em qualquer descuido que tivermos, qualquer negligência da nossa vida, surgirão espinhos tentando sufocar a palavra que é entregue da parte de Deus a nós. E por último, coopere com o que Ele fala. Então devemos ter uma mente aberta, devemos ter tempo junto com Ele, devemos eliminar essas distrações, devemos cooperar com o Senhor. O último solo era um solo bom, uma terra fértil, onde a semente podia ter acesso ao que ela precisava de nutrientes, criar raízes, crescer e dar fruto. E uma semente dava 100 sementes a mais. Uma semente dava 100 frutos a mais. Por que esse solo era bom? Porque ele estava preparado, ele estava desejoso, ele estava ali receptível para reter e aprofundar aquela semente. Quando cooperamos com a voz de Deus, nós retemos aquilo que Ele fala, nós anotamos aquilo que Ele está nos instruindo. Nós buscamos entender, compreender, meditar, analisar o que Deus está falando conosco. E quando fazemos isso em ato de obediência, o fruto vem. Por que não temos fruto em nossa vida? Porque muitas vezes a semente não consegue encontrar profundidade no nosso coração, não consegue encontrar tempo, desejo, para que ela possa germinar e produzir fruto a 100 por 1. Deus quer falar com você nesses 40 dias. Deus quer que no seu momento de oração não seja apenas uma lista entregue a Ele de vontades e desejos, mas seja um momento onde você vai ouvir a voz dEle por várias maneiras e várias formas.
Pessoas vão experimentar diversas formas de Deus se comunicar com você. Nesse instante, eu convido você a baixar a sua cabeça e ouvir uma música que vai tocar. Se você souber essa letra, você pode cantar junto. Hoje o Senhor quer falar aos nossos corações. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Sei que me falas através de um irmão. Eu sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Eu sei que me falas pela tua palavra. Tu falas comigo até quando te calas. Eu sempre te ouço na tribulação. Voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso, Senhor. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, preparo tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como Coloque-se de pé nesse instante. Tem pessoas aqui precisando ouvir a voz de Deus por algumas situações. Você tem se perguntado sobre algumas questões. A equipe de louvor pode vir à frente. E Deus quer falar com você. Baixe a sua cabeça. Você precisa de orientação, você precisa de decisão, você precisa, muitas vezes, de reafirmação de coisas que Deus tem para a sua vida como por um projeto, propósito.
Pede para Ele falar com você agora. Espírito Santo, obrigado pela Tua presença em nosso meio. Espírito Santo, obrigado porque estás aqui. Estás aqui nesse lugar, em nós e sobre nós. Pedimos, Senhor, fala ao coração dos meus irmãos. Fala a eles, Deus, na sua mente, pela palavra. Traz agora referências bíblicas, aqueles que precisam de uma direção. Traz a eles um texto na mente deles agora, para que eles consigam perceber e compreender uma direção do Senhor. Traz-lhes uma impressão na sua mente, no seu coração, sobre uma decisão a ser tomada. Deus, também fala a eles, pela voz do Teu Espírito, o quanto eles são amados, o quanto eles são admirados pelo Senhor como filhos, por meio daquilo que Cristo fez em favor deles, Pai. Deus, traz instrução, traz revelação em sonhos nessa noite, manifesta as Tuas visões, manifesta, Deus, a Tua voz, Deus, que em nome de Jesus, eles consigam entender e compreender a Tua direção, para a sua vida pessoal, para os seus relacionamentos, para a sua empresa, para os seus negócios, para o seu ministério, que uma palavra vinda da parte de Deus, uma palavra poderosa, uma palavra que direciona, uma palavra que traz fé, uma palavra que traz inspiração, possa brotar nesse coração essa noite, e que em nome de Jesus ele se firme nessa palavra, ele possa se apropriar da voz do Senhor, ele encontre um solo fértil, um solo arado, um coração disposto a ouvir a voz de Deus, receber essa palavra, essa semente que pela fé, ela vai produzir a 100 por 1, essa palavra vai se cumprir, vai gerar frutos, vai trazer uma nova vida, um novo sentimento ao coração dessas pessoas. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Você que tem uma necessidade de que Deus fale com você sobre algo específico da sua vida, você quer colocar na presença dele essa semana, vem aqui à frente em nome de Jesus. Nós como igreja queremos orar para que a voz de Deus seja liberada sobre a sua vida, para que Ele traga paz ao seu coração, para que as decisões sábias sejam tomadas por você mediante a sua palavra. Em nome de Jesus, vem. Você que está ansiando para que Deus fale com você durante essa semana, para que Ele direcione a sua vida, para que Ele traga instrução a você, em nome de Jesus, vem aqui à frente, queremos orar por você. O Espírito Santo é aquele que fala, o Espírito Santo é aquele que nos ensina, que nos lembra. Com a sua atitude de vir aqui à frente, você está dizendo: Deus, eu não quero ter um coração endurecido. Deus, eu não quero ter um coração cheio de pedras, superficial. Não um coração cheio de espinhos, onde somos sufocados pelas preocupações. Mas eu quero ter um coração aberto. Eu quero ter um coração que prioriza a voz do Senhor, a palavra do Senhor, a direção do Senhor, o ensino do Senhor, pois Ele é o seu pastor, Ele vai te guiar, Ele vai guiar você, você é ovelha dele, e as suas ovelhas ouvem e conhecem a sua voz. Você vai ouvir a voz do bom pastor, você é ovelha de Jesus, e a palavra fala que você vai reconhecer, você vai ouvir, você vai entender e compreender a voz dele para a sua vida. Senhor, pedimos que nessa semana, pelas mais variadas formas, essas pessoas escutem a tua direção, elas ouçam aquilo que o Senhor está falando, direcionando, indicando, demonstrando, e que em nome de Jesus, uma paz venha sobre o coração delas, confirmando, testificando que essa palavra veio do Senhor, e que eles, com base nisso, obedeçam, apliquem a sua fé e vejam o fruto brotando, e vejam essa terra boa produzindo aquilo que eles tanto almejavam e esperavam da parte do Senhor. Nós abençoamos você para que você, ao ler a palavra de Deus, entenda o que ela faz. Você, ao ter contato com pessoas da célula, da igreja, da sua família, elas vão ser usadas por Deus para trazer uma direção para a sua vida. Enquanto você está louvando e adorando, pensamentos do céu vão invadir a sua mente. Enquanto você dorme, sonhos da presença do Senhor vão se manifestar na sua mente, nos seus sonhos. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Direciona, traz convicção. Que a palavra que vem da parte do Senhor não traga dúvida, traz convicção que esse é o caminho, essa é a decisão, essa é a atitude a ser tomada. Em nome de Jesus, que a nossa vida de oração, nosso momento a sós com o Senhor, seja uma via de mão dupla, diálogo, não apenas um monólogo, onde vamos falar e vamos ouvir e vamos entender. Em nome de Jesus, receba a palavra de Deus para a sua vida nessa semana. Em nome
pessoa que está do seu lado aí, uma pessoa pelo menos, e diga assim comigo: que a graça, mais alto, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com a tua vida nessa semana, em nome de Jesus. Amém, amém. Vão com Deus, uma boa semana a todos e que Deus os abençoe. Amém.